Bom, dando sequência então aos vídeos de modelagem matemática de máquinas síncronas, vamos conversar um pouco, vamos introduzir o assunto da modelagem no domínio do tempo. Então vamos lá, quando nós vimos aí nos vídeos anteriores, nós vimos que conhecendo os parâmetros da máquina de indutância mútua, autoindutância, nós podemos escrever então a função de transferência, por exemplo, o eixo direto, utilizando esses 8 parâmetros da máquina. Com esses 8 parâmetros da máquina, nós conseguimos descrever a função de transferência. Aqui naquela função de transferência, então nós vamos ter, no caso, 5 parâmetros que vão ser utilizados para representar a função de transferência do eixo direto, certo? Então quer dizer que nós partimos de 8 parâmetros e chegamos em 5 parâmetros para representar a função de transferência no eixo direto. Porém, quando nós fazemos os ensaios da máquina, nós obtemos 5 parâmetros por meio dos ensaios, certo? Por meio dos ensaios nós obtemos esses 5 parâmetros. O processo contrário, nós não conseguimos reproduzir ele com fidelidade. Por meio daqueles 5 parâmetros, nós não conseguimos obter exatamente os 8 parâmetros originais da máquina. Se nós tentar desenvolver as equações para obter aqueles 5 parâmetros exatamente, os 8 parâmetros originais, nós não conseguimos obter eles exatamente iguais. Então, das equações básicas da máquina, como nós vimos nos vídeos anteriores, os fluxos magnéticos da máquina são representados por essas equações. Nós podemos aplicar então a transformada Laplace naquelas equações, vamos obter elas conforme apresentado na imagem. E arranjando essas equações e eliminando nas equações os termos do fluxo magnético concatenado em F, H, IF e no IH, colocando todas as equações então em termos do fluxo magnético no eixo direto, nós vamos obter a função de transferência dessa máquina em função da corrente no eixo direto e da tensão Vs, certo? Aí nós vamos ter a indutância no eixo direto, a equação que vai apresentar a indutância no eixo direto e a função GDS. Bom, nessas equações nós vamos obter então a função de transferência LD ds, que vai ser dada conforme apresentado, onde o termo AN corresponde a essa equação aqui. Então, fazendo aquele desenvolvimento matemático, nós vamos encontrar aqui o termo AN corresponde a essa equação aqui. O termo BN corresponde a essa, o termo AG, o termo AD e o termo BD. Ou seja, pelos ensaios de resposta em frequência que nós vimos antes, com a tensão de F, é possível nós obter essa função de transferência aqui. E nós vamos ver que esses parâmetros vão estar relacionados com aqueles parâmetros originais da máquina, mas é difícil de nós reconstruir eles partindo dos parâmetros dos ensaios. Da mesma forma, fazendo um ensaio com ID igual a zero, com a corrente no eixo direto igual a zero, é possível obter essa função de transferência, onde nós vamos ter o parâmetro TDC, que vai ser igual ao AN anteriormente visto. Vai ser igual ao AN anteriormente visto. Também, boa parte dos fabricantes eles não fornecem todos esses parâmetros nas folhas de dados. Por exemplo, quando nós pegamos aqui um catálogo do fabricante, por exemplo, aqui da Nova, eu tenho alguns parâmetros que reatância síncrona no eixo direto, reatância transitória no eixo direto, reatância subtransitória no eixo direto. Nós temos a reatância sequência negativa, de sequência zero, reatância síncrona no eixo direto em quadratura, assim por diante. Nós vamos ver, quando nós em um outro vídeo sobre a representação do modelo matemático em PU, que para algumas máquinas, algum desses parâmetros aqui podem ser suprimidos. Então, como descrito anteriormente, então, nós não conseguimos reconstruir todos os parâmetros originais partindo dos parâmetros dos ensaios, ou seja,
partindo dos parâmetros originais, eu consigo obter uma equação com os 5 parâmetros descritos corretamente, certo? Mas partindo desses 5 parâmetros, nós não conseguimos voltar lá para os 8 parâmetros originais da máquina. Então, a ideia é que para fazer a representação no modelo matemático da máquina, partindo desses 5 parâmetros, nós vamos ter que desenvolver, utilizar uma outra equação, utilizar um modelo matemático que vai representar, de certa forma, vai ter uma relação com os parâmetros reais da máquina, porém, quando nós identificarmos lá, por exemplo, o valor do fluxo magnético concatenado na bobina do eixo F, ela não vai ser exatamente aquele valor, ou a corrente, por exemplo, a corrente no valor da bobina do eixo F não vai ter exatamente aquele valor em amperes como está acontecendo no modelo real. Ele vai dar para nós uma noção do que está acontecendo no modelo matemático, mas não vai ser exatamente fiel o que está acontecendo em cada uma das bobinas. Então, quando nós obtemos esses parâmetros por ensaio, nós vamos acabar perdendo alguns detalhes da máquina, mas para a maioria das simulações isso não vai ser um problema. Para a maioria das simulações permite que seja realizado com fidelidade e isso não vai alterar, não vai ter nenhuma influência. Então, no próximo passo nós vamos ver como construir esses modelos, como construir um modelo matemático para representar o funcionamento das máquinas síncronas, utilizando os parâmetros obtidos por meio dos ensaios. Okay? Vou encerrar esse vídeo aqui, damos sequência no próximo vídeo.